Nós estamos indo numa direção de Deus, literalmente, e não sabemos o que o Senhor tem preparado nisso tudo, mas confiamos na direção do Senhor, amém? Essa casa nasce com uma missão e nós estamos indo, mas o MPC está indo junto conosco, né? Aqueles que não estão conosco presentes, mas estão de joelhos, trazendo na memória a intercessão, e juntos nós estamos realizando esse trabalho. Deus seja louvado. Muito obrigado, de coração mesmo. Eu me sinto muito seguro em saber que temos uma casa que está conosco em todos os momentos. Tem sido assim desde o início e assim será até o retorno de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos dar início a uma nova série. Eu abro a série e durante o mês de outubro até o início de novembro nós vamos trabalhar uma nova série nessa casa, e o nome dessa série é Anseio pelo Seu Retorno. O tema dessa mensagem é o lamento do noivo, mas na verdade eu acho que encaixaria melhor, pensando agora final da tarde, lamentando o noivo mais do que o lamento do noivo. Então vocês irão entender isso. Espero ser breve na minha mensagem, porque o meu trabalho hoje é abrir o caminho para os outros pregadores, né, que estarão ministrando aqui hoje. Então eu não pretendo me prolongar muito. Mas eu tenho orado desde o início que eu decidi ministrar e trabalhar essa série com a igreja, que cada fundamento, cada palavra seja enraizado no seu coração. Que ao final, ou pelo menos num processo no meio aí, o seu coração seja aquecido pelo desejo do retorno de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 9. Não cansa de chegar links com comidas da Índia para mim. Não sei se os irmãos estão querendo me fazer desistir da viagem ou estão rindo, mas comida de rua da Índia, nunca chegou tanto link de mensagem com comida de rua da Índia como chegou agora. Mas enfim, eu irei, com muitos remédios na bagagem. Mateus 9, vamos ler a partir do verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes serão tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém impõe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte das vestes e fica a maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres e derrama o vinho, e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, abençoa a Tua palavra, ministra aos nossos corações hoje. Ajuda-me, Senhor, a transmitir exatamente aquilo que o Teu povo precisa ouvir nessa noite. Não me deixa, Senhor, falar de minhas ideias ou dos meus achismos, mas para esse lugar seja pregado o Evangelho, a Tua palavra aos corações dos meus irmãos. No nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Numa pergunta sobre jejum a Jesus, ele responde citando uma metáfora sobre casamento, presença do noivo e distância do noivo. E é muito interessante,
o porquê de Jesus responder isso. Ele poderia bem responder o seguinte: olha, meus discípulos não jejuam porque eu não pedi, ou ainda não é tempo. Mas ele ilustra tal resposta e joga um enigma para o povo. Imagina, ele fala, como? Por acaso, quando o noivo está presente, os convidados ou até mesmo aqueles que participam de uma festa estarão tristes? De forma alguma. Mas chegará um tempo onde o noivo será retirado, e aí sim, sentirão falta. E nesse momento hão de jejuar. E aí ele fala sobre remendo novo, pano novo em pano antigo, fala de odres novos, vinho novo em odres velhos, enfim, ele traça aí uma linguagem. Mas o que Jesus está querendo ministrar aqui? Primeiro, precisamos ter a consciência de uma coisa, que nós vivemos num intervalo entre duas vindas. Nossas vidas e o nosso coração parece estar suspenso entre esses diferentes períodos, É como se em parte nós estivéssemos olhando para o passado e se regozijando em amor, alegria, lembrança da vinda de Jesus, enquanto em outra parte nós estamos olhando para o futuro com expectativa e esperança e ansiando, porque nós não temos ainda em nosso meio o noivo. É muito interessante. Tudo que nós falamos sobre Jesus, nós temos uma convicção, porque temos a revelação, temos a palavra, e isso já aconteceu. E o Evangelho, ele trata desses aspectos. Sim, da encarnação, a história de Deus com a nossa história, a história do mundo, a encarnação, a jornada de Jesus, a crucificação, a ressurreição. Mas existe um momento narrado que nós entendemos como profecia, que ainda não aconteceu, que é o retorno de Jesus. E sabe, é interessante porque quando nós falamos do Evangelho, nós tratamos o aspecto da encarnação, da crucificação, da ressurreição, e por vezes nós esquecemos e anulamos a segunda vinda. Nós falamos da segunda vinda como algo, uma especial, ou seja, um plus dentro do Evangelho, mas não. O Evangelho completo envolve o retorno de Jesus. A promessa do retorno de Jesus é parte do Evangelho. E nós devemos olhar para tal promessa com esperança, mas com anseio. Por quê? Porque esse anseio envolve a nossa postura hoje, aqui, como nós estamos. E é interessante porque Jesus cita o casamento e trata do aspecto do jejum. Jesus descreveu como um constante lamento por ele, o noivo, o inevitável sofrimento da alma em que seus amigos sentiriam quando não mais estivessem com ele. Imagina, aqueles homens que caminharam com Jesus, viram muitos milagres acontecer, entenderam muito do que Jesus estava fazendo, a mensagem, foram surpreendidos, mas chegaram um momento onde Jesus se ausenta. Ele fala, eu vou para o Pai. E é óbvio, com a promessa da ida ao Pai, ele nos promete também o Consolador. Nós temos o Espírito Santo nos consolando. Nós temos o Espírito trabalhando, nos dando consolo, mas ele não remove dos nossos corações o lamento e a saudade. Na verdade, ele aumenta isso em nós. Entenda uma coisa, o Espírito Santo nos consola porque nós não vivemos sem esperança nessa terra.
Que tipo de consolo o Espírito Santo nos traz? Já parou para pensar? Às vezes nós usamos a categoria do consolo como uma espécie de consolo momentâneo. Oramos até, Espírito, consola tal pessoa. Quando perdemos um ente querido, oramos, que o Espírito Santo console. Quando alguém está triste, oramos para que o Espírito Santo console. Mas que tipo de consolo nos dá o Espírito? E essa consciência é super importante. E duas coisas acontecem no consolo do Espírito em nós, igreja. É que sabemos que ainda não está completo. Sabemos que existe uma realidade ainda não visível, visualizada por nós, se aproximando. Existe um novo mundo prometido se aproximando. E o Espírito Santo nos faz viver, sentir e até mesmo experimentar um pouco desse mundo, no mundo que vivemos. É por isso que você não desiste ou sucumbe de vez. Porque de alguma forma o Espírito traz esse consolo, que o mundo que você visualiza hoje ainda não é o mundo que Deus tem para a sua criação. É impressionante como, às vezes, na nossa tentativa de ofuscar um pouco a dor, o sofrimento, nós abraçamos as coisas temporais de tal forma e nos apegamos como se fosse a única chance de viver. Impressionante. Podemos até ter a linguagem do retorno de Jesus, podemos até falar que Jesus está voltando, mas, de alguma forma, nós nos apegamos às coisas temporais como uma espécie de suprimento para poder não desesperarmos. Para negar ou até mesmo anular um pouco essa sensação de ausência. Nós olhamos o mundo, olhamos as coisas, queremos nos misturar com tudo isso, mas não podemos. Porque existe uma realidade presente onde a criação sente, nós sentimos. Segundo Paulo, na carta de Romanos, fala que nós sentimos essa dor e a criação também sente. É impressionante como nós tentamos anular esse aspecto do sofrimento, nos apegando às coisas temporais. Trabalho, no relacionamento, ou na simples tentativa da felicidade. Quando você ouve alguém falando assim, olha, eu mereço ser feliz, eu vou tentar ser feliz de qualquer jeito. E às vezes, na tentativa da felicidade, ele atropela, ultrapassa todo, num certo desespero, porque mesmo tendo uma certa consciência do retorno, nós não atentamos para o anseio que está presente em nós. E assim nos abraçamos com as coisas temporais, como se fosse a última chance de vida que temos. Você já parou para pensar, eu não sei se você já se pegou pensando se, assim, e se não houver outra vida? E se tudo isso que nós estamos vivendo seja a única maneira e a única forma de viver? Então eu vou aproveitar ao máximo. Você já ouviu alguém muito bem intencionado falar, aproveita a vida, porque o amanhã é incerto? Já ouviu isso? Aproveita a vida, meu irmão. É hora de aproveitar a vida. Você não sabe o dia de amanhã. Não é verdade? Olha, o que você puder fazer, faz agora. Se você tem chance, faz. Que pode ser que essa oportunidade passe, como se a vida cristã fosse uma vida de oportunidades. Triste é viver assim. Por que triste é viver assim? Porque nós abraçamos o temporal como se fosse a única chance e a forma de viver no mundo. E aí, onde está o Espírito? O Espírito está ali todo o tempo, trabalhando em nossa consciência, em nossos corações, que existe um mundo perfeito chegando. Existe um mundo sendo restaurado,
E para esse mundo nós nascemos e pertencemos a esse mundo. Mas nós estamos nesse lugar suspenso entre a primeira vinda e a segunda vinda. E viver nesse espaço não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente se você ama a Deus. Porque quem ama alguém quer estar próximo dessa pessoa. Não é verdade, gente? Então, terrível coisa é a espera. Tem aqui alguém que gosta de esperar? Quem gosta de esperar? Levanta a mão. Ninguém gosta de esperar. Terrível coisa é a espera. Você ir para uma fila, por exemplo, você vai para alguma repartição e pega uma senha, teu número é 400 e pouco e está ali 90. Terrível coisa. Terrível coisa. Você sabe que você vai passar o dia todo ali. Hoje nem tanto, mas quem aqui era da fila dos bancos antigamente? Terrível coisa era chegar no Bradesco da 7 de setembro. É verdade, meus irmãos. Daquela época era terrível, né? Fila gigantesca. E às vezes você ficava desesperado porque você ia pagar algo ou fazer uma coisa pequena. Espera não é muito a nossa praia. Mas é justamente o trabalho de consolo do Espírito Santo. Ele nos ajuda a esperar, nos dando paciência e perseverança. Num mundo onde tudo está sendo acelerado, o Espírito trabalha em nossos corações para que nós não venhamos cair nessa dinâmica louca de aceleração da vida, na corrida da conquista, ao ponto de abraçar as coisas temporais e tentar ser preenchido por tudo isso, não. Eu tenho a sensação que em certos momentos o Espírito Santo acaba puxando um pouco o nosso freio. Quando nós estamos ali numa jornada de conquista, parece que nós vamos ganhar o mundo, o Senhor vem e murcha. Por que isso? Porque você não tenha outro anseio, senão um anseio pelo mundo perfeito, pelo Rei prometido. Sabe, esse dia de espera são dias longos, dias doloridos, às vezes não muito agradável. E enquanto vivemos dias de espera, nós que amamos, ansiamos por Ele e jejuamos por causa da sua ausência. Olha que interessante, jejuar por causa da sua ausência, tendo grande desejo que Ele venha logo. Meus irmãos, jejuar pela ausência de Deus. Às vezes, quem aqui já jejuou porque sente saudade de Jesus? Quem aqui já falou, vou fazer um jejum? Vou jejuar porque eu quero que o Espírito me ajude a lidar com essa espera. Nós jejuamos às vezes porque nós queremos que o Senhor mude uma circunstância. Nós jejuamos às vezes porque não sabemos o que fazer, aí vamos jejuar para que o Senhor nos mostrar o caminho. Né? E não estou dizendo que isso é errado, tá? Por favor, não me entenda errado. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Jesus menciona jejum como sendo parte do desejo da espera da sua noiva. O jejum da saudade. Para que o Senhor ajude a você a esperar com paciência. E não entregar o seu coração aos anseios, intentos e desejos temporais. Porque nesse período, nesse tempo, nessa jornada, o Senhor vai nos lapidando, ajudando e furando os nossos balõezinhos de sonhos. Quando você pensa que chegou no ápice, Deus vem e... Quem aqui já teve seu sonho frustrados por Deus? Assim? Porque Deus é expert em frustrações. Impressionante.
É estranho você ouvir isso, né? Porque o que se ouve por aí é que Deus está totalmente de acordo com o seu sonho. É ou não é? Deus está aqui para carimbar o seu sonho. Às vezes, tal fala é aquela tentativa que o Senhor carimbe uma espécie de projeto de uma Babel particular, né, que nós temos. Mas Deus faz isso, Ele frustra sonhos. Ao mesmo tempo que Ele frustra sonhos, Ele coloca sonhos, nos enche de sonhos, nos ajuda a sonhar, para que os nossos sonhos se alinhem com os seus sonhos, com os seus projetos. É estranho, né? Deus é estranho. Deus é estranho. Porque poderia ser muito mais fácil. Aos meus olhos e aos seus olhos. Mas que bom que Deus não pega atalhos. Ele tem um projeto perfeito para todos nós. Eu quero continuar falando aqui com vocês. Ele sabia que haveria um grande intervalo antes que ele voltasse à terra. Jesus tinha noção disso. Ele estava bem ciente como seria isso, como seria difícil para os seus discípulos. Tanto que ele fala, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Persevere. Por essa razão, Jesus os preparou essa espera, ensinando a continuar a vigiar e orar. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Gente, vigiar e orar aqui não é a vigília preparada da igreja, não. Vigiar e orar é estar vigilante, em constante oração. Tudo bem, eu não sou contra a vigília, tá? Por favor. Mas entenda, vigiar e orar, esteja atento. Porque vocês não pertencem a esse mundo. É nessa condição que nós devemos olhar o contexto e a realidade ao qual nós estamos inseridos. Jesus olhava para os seus amigos e sabia que eles jamais seriam capazes de viver novamente como costumavam a viver, pois o amor os havia conquistado de tal maneira que eles estariam perdidos com qualquer coisa menos do que a contínua experiência de sua presença. Porque os discípulos experimentaram a Jesus, caminharam com Ele, nada mais conseguiria preencher isso. Nada. Então, gente, é bobagem tentar preencher tal lacuna em nossos corações com outras coisas. É por isso que nós lamentamos, jejuamos. Não tem para onde correr. Choramos porque ainda sentimos a ausência do noivo. Existe um lamento profundo no nosso ser. Nos dias de espera, será grande sofrimento no coração. Alguém aqui, com certeza, se fôssemos contar as histórias de amor desse lugar, né? Você já teve algum relacionamento que você precisou estar distante? Ser super apaixonado e distante? Alguém? O Caio e a Raquel, por exemplo, eles namoraram um bom tempo, virtualmente, não é verdade? Eu não sei, eu e Hillary, por exemplo, nossa época era a época do Message, né? Jovens queridos, um dia na história da internet no mundo existiu Message e Orkut. Lembra, os irmãos? Quem era da época do Orkut aqui? Levanta a mão. Entrega a tua idade aí. Isso mesmo. As comunidades do Orkut, lembra disso? Isso mesmo. Então, a distância gera algumas coisas em nós. E essa distância trabalha o anseio que temos. A vontade de estar próximo, a consciência que não posso e por isso eu lamento. Mas sabe qual é o consolo? Qual é o consolo que temos? Que um dia nós estaremos juntos. Um dia o casamento
irá acontecer. Essa é a consciência de fim que a igreja deve ter. Quando nós pensamos sobre o fim, quem aqui já assistiu aqueles filmes sobre o fim do mundo, catástrofe, né? Aí você pensa e fala, olha, o fim chegou. Quando você pensa o fim chegou, você pensa o quê? No maior desastre do mundo. Alguém chega para você e fala, acabou, é o fim. Acabou com tudo. É verdade. Mas para nós, que amamos o Senhor e fomos salvos e estamos esperando, quando alguém chega e fala, é o fim, ele está falando, é o casamento. O fim para a igreja é um casamento que chegou. Ou seja, quando nós pensamos sobre o fim, tem que gerar em nós expectativa. Tem que gerar nos nossos corações mais lamento. Porque existe uma ansiedade, porque ele se aproxima. Existe uma expectativa que o casamento está chegando, mas ainda não chegou o noivo. Mas haverá um dia que nós ouviremos um grito do amigo do noivo. E o papel do amigo do noivo, eu sei que eu assusto algumas pessoas ao falar isso. O Espírito Santo faz muito bem. Nós somos chamados de amigos do noivo. E é meio paradoxal. Somos noiva, mas também somos amigos do noivo. Mas o papel do Espírito Santo é o papel do amigo do noivo também. Por quê? Porque ele fala não sobre ele mesmo, mas ele fala sobre Jesus. E o Senhor está comprometido em trabalhar a igreja para esse tempo. Eu acho muito legal o que o John Piper escreveu. Ele fala assim, o noivo partiu numa jornada pouco antes do casamento. Imagina, você está noiva. Aí o noivo fala assim, olha, eu vou fazer uma viagem. Não sei quando eu volto, mas eu volto para casar com você. Que desesperador, hein? Porque à medida que o tempo vai passando, você fala, não vou confiar, não. Vou ser abandonado, isso não vai dar certo. Imagina você, irmã querida, que está aqui. Você que é casada, se o seu marido, na época noivo, falasse, olha, nós noivamos, mas eu estou indo embora. Mas eu volto para casar com você. No segundo mês, estava pensando, nossa, eu fui abandonado. Sabia que eu não deveria confiar. Uma tensão ia tomar conta, tua mente ia ficar correndo, seu coração, nossa, eu não vou confiar mais em ninguém. Sabendo que nós somos assim, desesperados, imediatistas, queremos as coisas agora, não sabemos esperar, o Espírito foi derramado. Por isso que quando você pensa num casamento, o Espírito dá a convicção e a certeza que esse dia chegará. E sabe, e é por causa dessa noção que nós devemos ter muito cuidado com a nossa esperança. Eu quero trazer esse ponto agora. É por causa do lamento, é por causa da ausência do noivo e da expectativa de um novo mundo que nós não devemos entregar o nosso coração a nada que proponha a solução para o sofrimento do mundo. Eu não estou dizendo que você não deve confiar em ninguém. Eu só estou dizendo que nenhuma promessa de solução pode ocupar o seu coração como promessa última. Como o N.T. Wright fala, por causa da ressurreição de Jesus, por causa que Ele se tornou Cristo, Senhor de todo o cosmos, nós não devemos mais entregar e abraçar nenhum governo terreno para solucionar os nossos problemas. O Senhor nos convida ao ateísmo
governamental, porque nós temos um rei que é justo, perfeito. Enquanto esse dia não chega, nós lamentamos, choramos e sinalizamos, através do Espírito, esse reino ao qual nós esperamos, o casamento. Por isso que é bobagem você pensar em soluções temporais como soluções últimas. É bobagem. E aí, gente, quando você ama, o seu coração vive o paradoxo. Já ouviu a frase amar é sofrer? Sim ou não? Algumas pessoas levam isso a um extremo assim, muito interessante. Mas amar é sofrer. Alguém aqui já sofreu por amor? A sofrência do amor? Talvez você esteja sofrendo agora por amor. Amar Jesus em nossa era é sofrer de alguma forma. Mas esse sofrimento é a pedagogia de Deus para preparar uma noiva ansiosa pelo casamento. Nós precisamos entender que o sofrimento do tempo presente gera em nós uma maturidade. Eu não estou fazendo aqui uma apologia ao sofrimento, mas eu estou apontando para você que o lamento e o anseio da noiva gera na própria noiva uma maturidade para o dia do casamento. O Senhor casa com uma noiva madura, não é verdade? E viver nesse espaço entre a primeira vida e a segunda vida é a escola da maturidade. A boa notícia é que eu e você estamos na escola da maturidade, tendo como professor o Espírito Santo. Você tem um professor que é sensacional, fantástico. Ele reprova você de vez em quando. Pode ter certeza. E ele te faz fazer de novo a tarefa. Talvez você esteja reprovando algumas vezes e você continua fazendo. Ele não vai desistir até que você passe. Perceba a estação que você está. Por quê? Porque qual é o objetivo dele? Que você esteja preparado para o dia do casamento. Que você esteja preparado para o grande dia. O dia que você irá ouvir o grito do amigo do noivo. E o seu coração sabe, ansiosamente espera por esse dia. Esse é o evangelho, meu irmão. O amor gera lamento e anseio. Sim. Gera esperança, quem ama sofre, mas o amor gera lamento e anseio. Às vezes nós não compreendemos muito bem essa questão do lamento e do anseio, porque talvez a nossa relação com Deus ainda esteja numa espécie de relação no imaginário ou uma relação mística. Não conseguimos perceber isso como realidade ainda em nossas vidas. Parece que as pessoas têm uma relação com Jesus, mas não conseguem perceber e ver isso no cotidiano, na sua vida durante a jornada, durante o dia. Entenda uma coisa, nós amamos uma pessoa real. Alguém que é eternamente homem, porque decidiu vir e encarnar. Jesus é eternamente homem. Não pense que quando Jesus veio à Terra, veio como pessoa, ser humano, eu e você, cumpriu sua tarefa e voltou a ser o que era. Não. A palavra de Deus diz que Ele está agora à destra do Pai, intercedendo por nós, com as marcas da crucificação. O Filho de Deus, quando encarnou, ele não foi enganado pela Trindade não, tá, gente? Vai lá, faz o teu serviço, depois vai voltar a ser o que era. Não. Ele veio decidido e sabendo que algo iria acontecer. Para sempre, Ele é o Deus homem. Para sempre.
algo aconteceu com Jesus. Ele é uma pessoa real. E o Espírito Santo aponta para uma pessoa real. Então, quando nós falamos que nós amamos a Jesus, nós amamos uma pessoa. Você não está amando um espírito. Você ama uma pessoa. Alguém que tem no seu corpo as marcas da crucificação. E é essa pessoa que nós esperamos. E é essa pessoa que nós desejamos. É por essa pessoa que nós ansiamos. E lamentamos porque ele não está presente. Desejar a presença de Deus é desejar o Filho de Deus conosco. Nós amamos a manifestação da presença de Deus, sim. Sim, nós amamos quando Deus vem, quando o reino de Deus vem. Nós temos uma experiência poderosa, mas tudo isso tem que gerar em nós o quê? Apenas uma satisfação temporária? Não, mais anseio, mais desejo, mais lamento. Porque mais da presença de Deus, mais saudade nós temos. Você entendeu? Não é para você ter uma experiência com o Senhor e falar, pronto, já tive a minha experiência da semana. Não, a experiência com o Senhor gera em você um anseio profundo por mais. Ela marca você. Marca você. Para que você anseie pelo noivo. É por isso que Jesus está falando. Vai chegar um dia que o noivo vai ser o quê? Retirado. E aí, meu amigo, irão lamentar, chorar. Desejando que ele esteja presente. É difícil entender isso. Porque nós tratamos Jesus ainda como algo muito abstrato. Você pensa, nossa, eu não vi Jesus. Como eu vou sentir saudade de alguém que eu nunca vi? Como eu posso desejar alguém que eu nunca vi? Uma vez uma pessoa falou comigo assim, ó, eu tenho muito medo de um dia eu ver Jesus me decepcionar. Digo, por quê? Porque ele pode não se parecer com aquilo que você tem projetado na sua cabeça. Pode ter certeza. Existe uma pessoa, a terceira pessoa, no seu coração, trabalhando você para esse dia. A cada encontro que nós temos com o Espírito, Ele trabalha nos ornando para esse dia. Me deu vontade de falar para essa pessoa assim, pode ter certeza, você não vai encontrar com o seu marido lá. Não, eu não falei isso não. É alguém que você anseia profundamente no seu interior. Você não sabe o porquê, mas tem dia que seu coração grita querendo a presença dele. E você não sabe lidar muito bem com isso. É aquela sensação terrível. Você já teve essa sensação de querer comer algo e não sabe o que é? Sim ou não, gente? De vez em quando lá em casa isso acontece. Vamos comer alguma coisa? Vamos. O que é? Aí cada opção é terrível, ninguém aceita. Aí joga para um, joga para o outro. Nós queremos algo, mas não sabemos o que é. E algumas pessoas tentam preencher isso com as coisas temporais. Triste decisão. Existe um anseio no coração da igreja de Jesus. É triste ver a igreja de Jesus entregando o seu coração a outros. É triste ver a igreja de Jesus colocando a sua esperança em coisas temporais. É triste ver que a nossa esperança está sendo corrompida
Mas me dá uma alegria saber que o Espírito não terminou sua obra em nós. As coisas temporais, elas vão passar. Mas a obra do Espírito, ela permanece. Porque é uma obra eterna. É uma obra eterna. Tem dias que não queremos estar aqui. Tem dias que nós estamos super alegres. E é estranho, é paradoxal mesmo viver nesse mundo. É ou não é, meus irmãos? Cheio de surpresas. Porque nós fomos feitos para um novo mundo. Fomos feitos para uma pessoa. E ele não está aqui ainda. Fomos criados para ver uma pessoa que ainda não chegou. Que loucura isso, hein? Fomos criados para contemplar alguém que conhecemos em parte. Mas segundo o apóstolo Paulo, que um dia o conheceremos como somos conhecidos. Porque agora vemos como espelho. Mas chegará um dia que ele se manifestará por completo. E sabe, todo esse anseio, esse paradoxo, essa dúvida que está no seu coração, saltará. Porque você contemplará o motivo da sua existência e de tudo que você passou nessa jornada. Eu gosto demais quando o Tim Keller fala que Jó nunca viu a razão nunca entendeu a razão do seu problema. Ele nunca entendeu o porquê de ter passado por tudo isso. Mas ele viu Deus e isso bastou. Talvez você se pergunte o porquê de tantas coisas, mas um dia você verá a Deus na figura do noivo ansiado. Isso basta. Enquanto esse dia não chega, lamentamos, choramos, jejuamos, almejando esse grande dia. De fato, o nosso coração queima. O nosso interior deseja e anseia pelo retorno de Jesus. Porque é a única forma de sermos saciados nesse mundo de temporalidade. Amém? Eu desejo que nessa noite, nesse início de série, o Espírito Santo desperte você, abra os seus olhos, o seu coração, para uma jornada de anseio pelo noivo, que ele irá gerar em nosso meio, no seu coração. Entenda, nada pode preencher você o suficiente. Nada pode satisfazer o desejo e o anseio, senão a presença daquele que fomos criados para contemplar. Então desista nessa noite de entregar o seu coração aos projetos temporais. Viva, dê o seu melhor, seja competente, faça, mas mantenha os seus olhos fixos na eternidade. Lamente, chore, as coisas não estão bem. Nós estamos vivendo num caos, mas não será assim para sempre. Porque o noivo está chegando. Ele está voltando. E junto com ele, um novo mundo. Somos convidados a viver nesse espaço. Entre o já e o ainda não. Já vimos a sua obra. Testemunhamos do que ele pode fazer, mas ainda não vimos. Então não está nada bem ainda. Nada bem ainda. E entenda, aqueles que desejam ver o Senhor e que compreendem isso, suas vidas são uma denúncia num mundo caído. Então meu convite nessa noite é que você tome uma postura de viver de uma maneira que denuncie o mundo em que vivemos
e testemunhe o mundo que esperamos. Sentimos a dor do mundo presente, mas o vento de um novo mundo que sopra. Ventos de mudança, não de governos temporais, mas do reino de Deus que se aproxima da sua igreja. Eu posso sentir ventos de mudança, de um reino que se aproxima. Enquanto isso, choramos, lamentamos, porque temos saudade dele.